queridos, sejam abençoados em nome de Jesus. Eu vou falar um pouquinho aqui a respeito do que o Pablo falou essa semana. Eu não consigo acompanhar tudo, mas o Daniel me brifou. Ele falou a respeito de que somos armas, né? Aí, tudo que a gente ouve, que a gente faz, a gente remete à palavra. A palavra diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, se você tem uma arma, e ele fala a respeito do calibre, e o calibre tem que aumentar, era uma .22, hoje tem que ser uma .40, e daqui a pouco uma bazuca e vai aumentando, entenda que não é uma arma que vem para destruir, mas uma arma que vem para curar. É claro que, como a gente falou, citou o texto, né? Mas são espirituais, poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, que fortaleza que vai destruir? Aquilo que embarrera, aquilo que é dificuldade, aquilo que é do maligno, isso aí já está destruído no nome de Jesus, pelo poder do Senhor que opera nas nossas vidas. E isso é para destruição mesmo, tem que acabar, e não é contra homens, contra mulheres, porque uma grande questão que eu vejo, e já vi pessoas fazendo isso, né? Dizendo que ora ao Senhor para que, como aconteceu com a gente uma vez, uma vizinha que, meu Deus, só a misericórdia do Senhor, eu dormindo, ela me ligava dizendo que estava fazendo barulho em casa, arrastando mesa, e a gente deitado e dormindo, e ela interfonava lá. Ela disse que fez o jejum de Daniel, e aí por isso que a gente saiu e a gente se mudou de lá. A gente sabia o propósito do Senhor nessa mudança nossa, então a gente está em paz em relação a isso, mas as pessoas colocam como se elas fossem mais justas, ou que Deus acometeu alguém de uma doença, ou que fulano de tal morreu porque eu orei por isso e aquilo. A gente vê o poder que há na nossa palavra, e aí a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque se você está municiado, que seja da palavra de Deus gerada na sua vida. Então, o que é o calibre? É cada vez mais você sendo aperfeiçoado e crescendo em graça e em conhecimento da palavra na sua vida. O que o texto diz lá de Provérbios, que eu acho fantástico? O coração se farta do fruto da boca. Então, primeira coisa, se você não sabe usar a arma que você tem, você pode até morrer assassinado com isso. Eu não vou entrar em muito detalhe aqui, mas é o cuidado com que você fala contra os seus filhos, contra o seu lar, contra a vida do seu esposo, da sua esposa. O pai que chama o filho de danado. Aí você vai ver o significado de danado, é aquele que foi separado para o inferno. Olha que coisa terrível. Aí você chama de moleque. Moleque quer dizer menino lá no sul, etc. Mas existe uma referência a Moloque, que era aquele a quem crianças eram sacrificadas, né? Um deus a qual crianças eram sacrificadas. E daí por diante. Aí você chega para sua esposa e fala algo contrário a ela. Então a gente até falou um pouco a respeito disso. Você quer falar alguma coisa, fala aquilo que você vê pela palavra que você crê e trazendo existência, mesmo aquilo que não existe, como foi com Abraão e com Sara. Como é que aconteceu? O Senhor chegou e falou: seu nome não é mais Abraão, não é mais Abrão. Que pai exaltado, né? O teu nome agora é Abraão, que significa o quê? Pai de multidão. E estava aquele homem de quase 100 anos de idade e a mulher dele chamando ele de Abraão, que significa pai de multidão. Um homem que não tinha filhos falando pai de multidão, pai de uma nação. Imagina, né? Não tem filho, pai de uma nação. Vem cá, você é pai de uma nação. Vamos tomar café, pai de uma nação. Ô pai de uma nação, você não estava aqui na hora, mas aí Ló veio aqui de trazer um recado dizendo que está mudando para outra cidade. Da mesma maneira foi o nome de Sara, era Sarai, e mudou para Sara, que significa princesa ou mãe de príncipes, né? Da mesma maneira, uma senhora de 90 anos de idade, sem filhos ali, imagina como é que estava o ventre dela enrugado já, não podendo gerar.
Mas o Senhor foi lá e colocou o nome dela de Sara, rainha, mãe de príncipes. E dessa maneira era como o marido chamava mesmo sem ver e falando de uma forma que trouxe isso à existência. O que a palavra fala que é maravilhoso, isso dentro dos lares é importantíssimo. O que dois concordarem na terra será confirmado no céu. E é dessa maneira. Às vezes a gente acha que não, mas está o marido indo para um lado, discordando da esposa para o outro dentro de casa, você vê muita coisa não vai se cumprir porque eles não concordam ali. Como é que vai ser confirmado no céu se aqui não estão se concordando, não estão concordando com isso? Então, da mesma maneira, aí o que a palavra fala? Provérbios 18, 20, o coração se farta do fruto da boca, então você se alimenta daquilo que você tem falado. Então, é importante você se alimentar da palavra e falar da palavra a cada dia, porque você vai retroalimentando a cada dia, o seu coração vai se enchendo disso, você vai ficando cada vez mais cheio para poder transbordar. Como é que fala tanto de transbordo se não se alimenta? Falando de mim. Tem que alimentar cada dia. Eu vou falando, eu preciso me alimentar da palavra. Eu vou falando, eu vou ouvindo, e a gente primeiro escuta por dentro, e a gente é alimentado de uma maneira mais concreta quando a gente mesmo fala do que quando a gente escuta um outro falando. Se você gravar a sua voz no gravador, você vai ver que a sua voz não é essa que você escuta quando você fala, porque você escuta internamente e por fora, externamente. Aí quando você escuta no gravador, você fala, meu Deus, que voz feia essa minha. Mas essa voz que você escuta gravada no WhatsApp, que você agora já deve ter acostumado, inclusive, é a mesma voz que todo mundo escuta. Só que você escuta a sua voz por dentro também. Então, quando você fala da palavra, você que escuta antes aqui, você gera em você e depois você escuta aqui. Então, se alimenta da palavra que você mesmo fala. Aí agora o cuidado. Do que produzem os lábios, ele se satisfaz. Aí vem o 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. E aí? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. O que você tem falado? Como é que tem sido esse teu armamento aí? O que você tem atirado? Vou falar uma coisa para os irmãos. Eu acordei agora sonhei que um diretor lá dos Correios, que eu sei que ele é um pastor da Assembleia de Deus, ele chegava para mim e falava assim, botava a mão no meu ombro e falava assim, Marcos, a palavra é amor. Oh, meu Deus, é amor. O mais importante é o amor. Cristo o que fez pelo amor. Se ele é chamado de amor, ele é o próprio amor. Se você é filho dele, você é o quê? Você é amor. O amorzinho, né? Aí pode chamar a tua esposa de amorzinho, chama o teu marido de amorzinho. Mesmo que você não veja isso nele ou veja isso nela, mas é aquilo que você já vê com os olhos da fé, sabendo que ele é um filho de Deus, Deus é amor, então ele é amor, ele é amorzinho. A língua tem poder sobre a vida e a morte. E tem gerado o quê? Tem gerado vida, tem gerado morte. Então essa arma não é para matar não, é para conceder vida, meu irmão. Aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Glória a Deus. E aí sabe o que você faz? Você come do fruto. E depois pega a semente e lança. E vai germinar, e vai crescer, e vai gerar uma nova árvore que vai dar fruto. E fruto bom no nome de Jesus, porque o que foi plantado foi de uma boa semente. E um bom fruto que veio de uma boa árvore só pode dar fruto bom de novo. E dando fruto bom, vai ser alimentado, outros vão ser alimentados e vão gerar novas sementes que vão ser lançadas. E isso é o reino de Deus. Pega lá em Lucas 8, Marcos 4 e vê quando fala o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. É agora, meu irmão, é um ciclo. O reino de Deus não é o que virá, não. É hoje. É um ciclo e não pode parar. E tem que crescer, e tem que crescer, e tem que se multiplicar, e tem que gerar, e tem que crescer árvore, e tem que dar fruto, e tem que ter semente, e tem que ser lançada. E seja assim. Se mune aí, enche de semente aí o teu celeiro para você metralhar e ter muita semente boa para lançar. Deus abençoe.